Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui hoje através do Movimento Sistêmico, para mais um bate-papo, falando hoje com a Isabela Oliveira. Isabela Oliveira, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande acerca das constelações familiares, e a temática nossa hoje é uma temática bastante diferenciada, porque é uma temática bem real. Nós vamos falar sobre uma visão integral da vida, sobre a ótica das constelações familiares. Eu gostaria de convidar, né, em nome do Movimento Sistêmico, para que a Isabela Oliveira... Bom dia, Isabela. Bom dia. O nome Isabela Oliveira dispensa a leitura de currículo, porque por si só ela se apresenta, né? E é uma das pessoas que eu mais conheço em termos que tem uma formação em termos acadêmica de constelação familiar e consegue repassar isso como ninguém. Uma professora nata, alguém que eu admiro muito, e é um prazer imenso tê-la aqui conosco no Movimento Sistêmico hoje, falando um pouco mais sobre a visão integral da vida. Isabela, eu sempre costumo, antes de passar a palavra para você, eu costumo fazer uma pequena leitura de um livro, né? Nós recebemos um comentário na página do Facebook, e esse comentário nós tivemos que retirar porque ele era um comentário de cunho religioso, né? E não era tão respeitoso. Então, como nós somos administradores da página, né? Nós conseguimos e precisamos fazer esse controle porque faz parte, né? Mas mesmo assim eu não vou esquecer, eu vou incluir ele. E aí eu estava procurando uma obra para a gente poder conversar acerca disso, né? Uma obra para podermos, um texto de algum livro do Bert ou da Sophie. E aí eu encontrei esse livro aqui. Ó, esse livrinho aqui. É um parágrafo, Isabela. Aí eu vou passar a palavra para ti. Vou pegar meu óculos aqui, né, para poder ler. Fala sobre o poder da crença. Esse é o último livro de Sophie Hellinger, chamado Cosmic Power, Constelação Familiar e Coronavírus, a página 51, e diz assim: gostaria de começar com uma pergunta. Será que existe uma consciência e dela surge uma ideia, e da ideia, por exemplo, forma-se um plano para uma casa, para um livro, para um combate a um vírus, que então será concretizado? Quanto mais tempo nos ocupamos com uma ideia, mais se desenvolve um campo a partir dela. E a isso chamamos de campo mórfico. Todos nós vivemos em tais campos. Sempre houve ideias e não se questiona se uma ideia é certa ou errada. Daí surgiram também todas as religiões. E por aí vai. Mas eu acho que essa pequena frase, né, já é o suficiente. Isabela, muito bem-vinda nessa manhã de sábado, e a palavra é sua agora. Eu te agradeço muito, Tatiane, pelo seu trabalho, pelo seu convite, e realmente é uma alegria poder contribuir de alguma maneira para esse movimento sistêmico que você criou, e também para o esclarecimento um pouco do que é essa visão sistêmica, essa visão integral da vida, né, que nós trabalhamos com ela dentro das constelações familiares, mas que é uma visão muito antiga. É uma visão que se constituiu desde a Grécia Antiga, né, segundo Fritjof Capra, que fez um belo trabalho recompilando, trazendo de novo todos os momentos mais importantes da constituição dessa visão sistêmica, no seu livro, que também tem o mesmo nome, que se chama Visão Sistêmica da Vida. Então, já desde os gregos, nós tínhamos essa ideia de que o universo era um todo integrado.
né? E também, desde dos gregos, também surgiu uma visão atomista da vida. O que seria essa visão atomista? Que o universo é composto de átomos, que o universo é composto de partes, que é um pouco como nós nos sentimos na nossa experiência imediata do mundo, né? Nós experimentamos o mundo através da consciência. E aí nós temos a consciência, que é uma consciência corporal, e às vezes a gente tem uma consciência, a gente consegue perceber níveis mais profundos dessa consciência, que nos conectam com outras pessoas, mas nós vivemos essas duas experiências, uma sensação de participação em um todo maior, que ela muitas vezes está obscurecida na atualidade, e essa compreensão de que somos separados. Mas, o que acontece? Essa visão mais ampla que nós temos em relação à realidade, né, que dentro da ciência é chamada de paradigma, né, uma visão de mundo, ela determina absolutamente tudo dentro da sociedade. Ela determina a maneira como nós percebemos a realidade, a maneira como nós agimos dentro da realidade, como a ciência é feita. Então, é muito importante, de uma certa maneira, nós pararmos um pouquinho para poder refletir qual é o nosso ponto de partida para tudo que nós estamos fazendo. Nós estamos partindo de uma visão da vida que consideramos que a existência é um todo integrado, um todo integral, ou que somos partes separadas, autônomas. Então, quando nós percebemos a vida e tudo o que acontece a partir dessa percepção que existe algo que nos une, né? Por exemplo, assim, a percepção de um sistema, se eu tenho um corpo, esse sistema ele está todo integrado. Então, como disse o monge Thich Nhat Hanh, se essa mão prega um prego e bate nessa mão e machuca essa mão, eu vou falar, não, eu vou cortar você fora, porque você bateu o prego na outra mão. Então, é um pouco assim que a gente faz em relação à sociedade. Então, tem algo que não nos agrada no outro, ou num partido político, ou no vizinho, o que quer que seja, o primeiro movimento é um movimento de exclusão. Mas esse movimento de exclusão, ele não é movido por algo muito profundo em nós. O que o Bert Hellinger descobriu é que esse movimento de exclusão, ele surge da nossa consciência restrita na compreensão dele. A consciência que está conectada à nossa família, que está conectada ao nosso grupo, que na verdade tem uma lealdade profunda a esse grupo, a essa família, por causa de uma necessidade que nós temos muito básica, que é a necessidade de pertencimento. Né? Quando a gente vai pensar sobre o que é a consciência, ou você vai colocar lá no Google o que é a consciência, você vai perceber que é algo que é um dos grandes assuntos não respondidos da ciência, né, ou da sociedade. Existem muitas visões sobre o que é a consciência. O que o Bert Hellinger sim descobriu foi como a consciência funciona nos relacionamentos. E como a consciência funciona nos relacionamentos, o que o Bert Hellinger pôde perceber é que existem alguns níveis, né? Isso ele, obviamente, faz parte de uma longa cadeia de pesquisadores e de cientistas que investigaram essa consciência. Então, ele descobriu que existe esse nível da consciência, que é uma consciência restrita, que responde ao grupo que nós participamos. Então, por exemplo, se eu estou associada a um determinado partido político, eu não posso dar um lugar para outra pessoa do outro partido político, ou, quer dizer, eu posso, mas é mais difícil, porque eu sou condicionada por essa consciência. Além disso, além dessa consciência restrita, e essa consciência restrita é uma consciência que ela sempre está baseada na polaridade. Então, isso serve e isso não serve. Isso pertence, isso não pertence. Justamente porque ela é restrita. Ela simplesmente aceita aquilo que está de acordo com o meu grupo, com a minha religião, com a minha família, com o meu partido político. Mas nós temos, segundo Bert Hellinger e também outros pesquisadores, níveis mais profundos na nossa consciência, níveis inconscientes, que são muito mais poderosos do que esse nível consciente da consciência. Bert Hellinger chamou um desses níveis de consciência coletiva, e nesse nível nós somos movidos de uma maneira muito mais forte,
instintivamente, e aí nós somos determinados por informações e por vivências transgeracionais, tanto no nível da nossa família, quanto no nível da sociedade. Então, existe algo que nos movimenta, por exemplo, instintivamente, eu preciso ser juíza, ou advogada, ou professora, e isso vem de uma necessidade de completude da nossa própria família, ou seja, como a gente já sabe, você com certeza já sabe, por exemplo, a profissão de advogada, a profissão de juiz, ela é muitas vezes determinada por uma injustiça que aconteceu dentro da família. Então, o que a gente na verdade, parece que é fruto do nosso livre-arbítrio, mas no fundo, é determinado por movimentos profundos muito mais amplos. E nesse caso tem essa consciência coletiva, e Bert Hellinger descobriu que aí existe uma consciência integradora muito mais ampla, né, que seria a consciência espiritual, ou seja, uma consciência que vai além dessa diferenciação entre bom e mal, uma consciência que também vai além dessa necessidade de completude daquilo que tem a ver com o meu grupo, com a minha família, e que alcança um nível onde eu posso olhar para a existência com essa visão integral da realidade, que é uma visão unicista, uma visão que integra tudo que parece bom, tudo que parece mal, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não desgosto. É quando eu olho para a vida e eu vejo que tudo tem o direito de ser como é. Então, é uma visão que, em primeiro lugar, ela concorda com tudo como é. Porque em que ponto eu estou, em que lugar eu estou, quando eu digo, isso não tem o direito de existir? Bom, digamos que num nível bem superior, vamos falar dessa força criativa que movimenta todo o universo, tudo que existe, existe e tem o direito de existir. Então, por mais que seja algo que me pareça horroroso, o que acontece comigo quando eu percebo que isso tem o direito de existir, que foi pensado, que foi movimentado por essa força criativa exatamente desse jeito, né? Então, essa visão integral da vida, ela vai nos dar como se fosse um alento, como se fosse uma nova perspectiva a partir do qual as ações práticas que vão ser tomadas no cotidiano podem ser efetivamente reconciliadoras. E aí eu trago um exemplo muito recente, que eu acho que seria importante a gente trazer também para algo concreto, que é o que está acontecendo no movimento americano, né, dos negros, onde houve esse assassinato tão terrível, que nós fomos bombardeados com imagens dolorosíssimas, né, e agora, o que a gente percebeu? Quer dizer, enquanto fica um lado dizendo, tem que resolver o outro, um contra o outro, né, brancos contra negros, sociedade civil contra policiais, enquanto a gente está nessa guerra, ou seja, isso está certo, isso está errado, é como se ali não houvesse solução. Aonde apareceu um movimento que realmente uniu esses dois lados? Foi quando os perpetradores, quando os policiais, quando um lado se ajoelhou diante do outro. Ou seja, quando um lado disse, nós somos um, eu tenho a minha parte de responsabilidade, você tem a sua parte de responsabilidade, mas tem algo que nos une. Então, essa visão integral da vida, ela pode sim ser aplicada na prática, e como a gente pôde perceber, nesse caso muito trágico dos Estados Unidos, ela promove uma reconciliação profunda. Não é uma reconciliação que daqui a alguns anos ela volta a surgir como uma nova ferida. A tendência é que, quando essa reconciliação ela acontece de maneira ampla, é que essa situação deixe de se repetir e que surja, como você trouxe nessa citação da Sophie Hellinger, uma nova ideia, um novo campo
mórfico, que é um campo que é formado por novas ideias e novas informações. E o que é mais interessante, que também tem dentro da pesquisa do Rupert Sheldrake, que foi uma das pessoas que desenvolveu o conceito de campo morfogenético, é um conceito que vem da embriologia do início do século XX, mas é a ideia de que apenas uma nova ideia, algo diferente que vem de fora desse campo de informações que, na verdade, tende a uma repetição, é que pode trazer uma mudança. Então, que ideias são essas? Que ações são essas que nós podemos fazer que são realmente novas e que podem trazer uma cura das nossas relações, tanto num nível pessoal, familiar, como especialmente dentro da sociedade, já que nós vivemos um tempo de tanta turbulência. O que é bacana a gente poder olhar, o que é bacana a gente olhar para isso, é que com base nessa situação que agora eu abri, você com uma ideia, você tem uma só ideia, você fecha o seu limite. Então, quanto mais você foca nisso, você vai focando de uma maneira muito individualizada, né? E o que nos propõe a visão sistêmica é justamente poder, né? Parece que quando a gente abre a mão, né? Você já até dá uma respirada para você poder enxergar e olhar todas as possibilidades e tudo o que está acontecendo, né? E como esse campo de informações, ele é muito rico, né? Eu costumo falar dentro do meu trabalho que quando eu não me exponho a esse campo de informações e eu direciono alguma coisa muito assim, fica muito pesado. Quanto mais você abre o seu campo de visão e quanto mais você tem uma expansão do seu campo de visão, entendendo que tudo que existe precisa ser integrado de uma forma ou de outra, ou pelo menos ser olhado, né? Isso é muito importante. As dinâmicas que vêm acontecendo hoje, mas que sempre vieram acontecendo, mas eu acredito que hoje elas estejam mais fortes por conta de todas as emoções que nos cercam em termos de mundo e de todas as vibrações que nós temos em termos de energia, de mundo, né, de campo, elas são muito mais fortes. E você bem citou esse exemplo dos Estados Unidos, né, mas nós não temos só lá, nós temos, se nós formos olhar o que isso impactou em termos de mundo, né, as manifestações na Europa, as manifestações no Brasil, a manifestação dos grupos, né, então aí você tem a figura de perpetradores, né, de pessoas que se assumem como perpetradores, né, pessoas que se assumem como um movimento de vítima, né, então cada um se coloca no lugar e acaba se excluindo do movimento como um todo, né, e o que é importante a gente entender que, vou falar um conceito aqui, o conceito, por exemplo, nessa situação do racismo, ele é muito além do que que algumas pessoas veem, então elas delimitam, né, então que na verdade seria o racismo, né, para uma visão sistêmica. É uma conversa que você vai muito mais. Se você colocar um campo de informações, aonde isso surgiu, como isso impacta, né, quais são as pessoas que são atingidas, aí você coloca não só a questão racial, né, mas na verdade nós somos todos um, se nós formos olhar, nós não podemos excluir nem a um nem a outro, nós somos todos um, né? Porque a nossa raiz é uma. E depois, quando você começa a observar toda essa movimentação, nós todos somos um, aí tem a outra parte também, o homem ou a mulher, ou as pessoas, e assim você vai olhando tantas formas de exclusão que existem, né? A questão da imigração, que nós tivemos até pouco tempo atrás na Europa, né? Das pessoas saindo, se deslocando de um continente para outro continente, onde são flagrantes as questões raciais também, e que também nos impactaram, né? Onde alguns países foram extremamente, construíram muros, construíram situações, a própria questão nos Estados Unidos, a questão da construção do muro ali no México. Então, quanto essa questão racial, ela não se resume a um ponto e ela precisa ser observada também com uma visão sistêmica. Então, isso é um exemplo, né? Então, quantas histórias e quantas questões, né, Isabela, a gente pode observar sobre essa visão integral de vida. Agora, quando a gente fala de visão integral de vida, como uma pessoa comum, né? Pode dar o primeiro passo para essa visão integral de vida? Então,
É maravilhoso, porque às vezes uma pessoa pensa assim, mas isso está tudo muito lindo na teoria, mas como que nós vamos chegar a uma prática? Né? Então, primeiro, é importante salientar que essa visão que nós chamamos sistêmica, ou atualmente utilizamos o nome de integral, justamente porque, além dela incluir a parte que nós podemos ver, as partes do sistema, né? Como assim, eu posso falar do meu corpo, eu tenho o estômago, o sistema urinário, o sistema digestivo, eu vou olhando todas as partes do sistema e olho para o todo, mas além desse todo que eu consigo enxergar, existe algo que é um mistério, que vai muito além. Então, veja bem, tem uma parte da vida ou da realidade que eu sei que eu sei. Eu conheço essa parte da realidade. Tem uma parte que eu sei que eu não sei, mas que outras pessoas sabem, que eu imagino que exista, mas tem uma parte que efetivamente eu não sei que não sei. Ou seja, é uma parte que é um completo mistério. Então, essa parte que é um completo mistério, ela exige de mim uma postura, ela exige de mim, em primeiro lugar, uma certa humildade diante da grandeza do universo. Né? Ela exige de mim que eu olhe para uma determinada situação que está acontecendo, seja na minha vida pessoal ou na minha vida coletiva, e falo, eu me abra para poder dizer assim, o que é que eu tenho para aprender com isso? O que é que nós temos para aprender com isso? Qual é essa informação que eu não sei, que talvez possa emergir e que possa trazer algo de novo para o meu relacionamento, para a sociedade? Então, Bert Hellinger, ele não descobriu isso elocubrando sobre o universo. Isso não foi uma visão que ele ficou olhando para a vida e tirou isso das ideias dele. Ele olhou para um fenômeno. Que fenômeno foi esse que ele observou? Ele observou o que acontecia dentro de uma constelação familiar, quando as pessoas eram colocadas no lugar de outras, né, o que nós chamamos de representantes, e elas se conectavam com este campo de informação, com esse campo mórfico ou morfogenético da família, da sociedade, e essas pessoas, como um celular que se conecta com uma rede Wi-Fi, se conectavam com esse campo, se conectam com esse campo de informação e trazem essas informações misteriosas à tona, digamos, essas informações profundas. Então, ao observar o que acontecia dentro de uma constelação familiar, Bert Hellinger foi descobrindo alguns princípios que conduzem a vida, à saúde, ao sucesso, ao bem-estar num nível pessoal, até físico, social, no caso da família, e em nível amplo, entre povos, entre nações. Então, de maneira prática, são 3 os princípios que o Bert Hellinger descobriu, né? Que todos têm o direito de pertencer, que todos os destinos são igualmente válidos. Então, todas as vezes que eu digo isso sim, isso não, ela sim, ela não, eu já estou, de uma certa maneira, contra esse princípio básico da vida, que todos têm o mesmo direito de pertencer, exatamente como são. Isso não significa que nós não possamos e não devamos evoluir, né? Então, na prática, o que significa isso? Eu posso dar um lugar no meu coração para o ex-marido que não paga a pensão. Eu posso dar um lugar no meu coração para aquela pessoa que age de uma maneira que eu considere fascista. Ou eu posso dar um lugar no meu coração para esse policial que assassinou esse homem negro de maneira tão violenta. Então, todo esse trabalho, ele envolve o que nós chamamos de um desenvolvimento psicoespiritual. Porque isso, se eu não faço de maneira consciente, refletindo sobre o que acontece nos meus sentimentos, de onde surgem as minhas ações, é muito provável que eu seja levada pela corrente dos grupos dos quais eu pertenço. Né? E aí eu sou também jornalista, sou professora há 24 anos da Faculdade de Comunicação, nós sabemos o imenso poder que a mídia tem de conduzir as pessoas também nesses fluxos que muitas vezes só vão perpetuar os nossos desafetos, os nossos problemas. Então, é possível eu olhar para tudo que existe,
dando a tudo que existe o direito de pertencer e, ao mesmo tempo, assumir um lugar de responsabilidade dentro desse todo. Quer dizer, eu posso continuar tendo o meu partido político, a minha religião, a minha família, a minha visão particular de mundo, mas eu considero a do outro válida também. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, na prática, isso acontece no micro da nossa vida e no macro da nossa vida, da sociedade também. Então, a primeira coisa é um ponto de partida. Um ponto de partida. Então, eu não quero eliminar o que o outro, ou massacrar o que o outro traz. Eu não vou agir em relação ao policial branco da mesma maneira que o policial branco agiu em relação ao homem negro. Não é esse o caminho. Então, qual é a ação reparadora? Então, o primeiro ponto é isso, é dar validade ao outro da maneira como é. E isso significa que, por exemplo, quando eu estou passando numa rua e eu vejo uma pessoa que está pedindo algo, em vez de eu achar que essa pessoa é uma tadinha, ou tadinho é o negro, ou tadinho, eu vou dar dignidade a esse destino também. Esse destino é válido enquanto um aprendizado. Mas isso não significa que eu não vou deixar de ajudar. Significa que eu posso ajudar, mas eu não sou a ótima, a boa, a que pode ajudar, e o outro, o tadinho. Ele tem um destino igualmente válido ao meu. Então, eu acho que a visão integral da vida, ela nos leva a ter um ponto de partida, um discernimento de onde podem surgir as nossas ações, né? E a nossa necessidade de pertencimento, ela é muito grande. Então, muitas vezes, quando eu assumo um ponto de vista um pouquinho diferente do meu grupo, né? Muitas vezes eu ameaço o meu pertencimento. Por exemplo, recentemente, estavam lançando essa campanha Somos 70%. Né? Somos 70%, mostrando que tem os 30%, o outro, e eu que sou os 70%. Mas no fundo, e aí eu tentei explicar um pouquinho, né? O que significa na realidade essa visão integral? É que nós somos 100%, nós somos esses 70%, que eu posso estar participando dele, ou me sentir mais conectada com os 30%, mas o que existe na realidade é um 100%. Então, como que eu vou lidar com isso na prática? Então, eu vou dizer que o outro tem o mesmo direito de pertencer, que esse jeito de pensar também é válido, e a partir daí, que ação pode surgir que realmente beneficie o nosso crescimento. Né? Porque todo movimento é um movimento, segundo Bert Hellinger, que ele foi pensado, ou seja, é como se essa força criativa ela estivesse movimentando tudo que existe da maneira como é, e é um movimento de menos consciência para mais consciência. Então, o que é que nos conduz para mais consciência? Será que é continuar nessa guerra entre o bem e o mal? Só existe o mal porque o mal ajuda o bem, de uma certeza, porque assim, eu só posso ser boazinha porque tem um mal, né? Bom, então o Bert Hellinger observou isso, que em primeiro lugar é importante a gente dar ao outro o direito de existir, porque na verdade esse direito já existe, não somos nós que damos, é a própria vida que dá esse direito para que ele exista, né? E depois existe uma ordem. É necessário entender que as coisas têm uma ordem. Então, cada um vai chegando na vida numa determinada ordem. Então, nós tivemos aqui uma ordem no nosso país, nós tivemos os nossos povos indígenas estavam aqui primeiro. Então, eles precisam ser respeitados na sua anterioridade. Depois nós tivemos os portugueses, que trouxeram coisas que também foram muito difíceis. Imagina se você é indígena, você vai estar sendo sufocado por esses portugueses. Mas também eu vou ficar contra os portugueses, vou ficar contra os indígenas, e depois os negros, com toda a dificuldade da escravidão. Então, eu preciso dar um lugar para tudo isso, eu preciso dar para um indígena que estava aqui, a dor dele, para o português que veio aqui, com tudo que ele trouxe de bom e de ruim, com tudo que os negros trouxeram de bom e de ruim, e assim eu posso ir integrando
cada coisa, mas no seu devido lugar. Os pais primeiro, depois os filhos. O primeiro marido primeiro, o segundo segundo, terceiro terceiro. E assim cada um tem o seu lugar. Então, todos têm o mesmo direito de pertencer, cada um no seu lugar, e depois a gente precisa ainda observar um terceiro aspecto muito importante de todos os relacionamentos humanos, porque nós vivemos em relação, e as nossas relações são estabelecidas por meio de trocas. Então, como está a troca nos relacionamentos? Como está a compensação nessas trocas? Então, a troca entre um patrão e um empregado está adequada? A troca que eu estabeleço com o meu companheiro, a minha companheira, ela está adequada? Ela tem equilíbrio? Quando uma pessoa faz um mal para outra, vamos voltar para o nosso exemplo dos policiais. Quando um policial fez algo muito ruim para os negros com certeza têm o direito de dar o troco. Mas se ele dá um troco maior, mata 10 policiais, esse mal vai só piorar. Então, quando que houve uma possibilidade de mudança? Quando, primeiro, a gente vai diminuindo esse mal, ou então quando a guerra chega num limite, que todos choram juntos pelos mortos, pelas perdas, quando o casal termina a relação e faz o luto juntos. Olha, foi tão bom, mas também tão triste, tudo que nós perdemos. Então, Bert Hellinger ele fez uma observação de um fenômeno que acontecia dentro do contexto da constelação familiar, através de uma postura, que é essa postura de humildade, uma postura de que eu não sei, que o universo é muito maior, que ele chamou de uma postura fenomenológica. E quando ele observou esse fenômeno dessa maneira, que é uma postura que a gente pode aprender e utilizar no nosso dia a dia também, aí ele foi descobrindo um corpo de conhecimentos sobre os relacionamentos humanos, e que ele, com o passar do tempo, ele foi percebendo que era muito maior, que ele estava descobrindo ali era uma visão de vida que estava, na verdade, emergindo, que nós chamamos de visão sistêmica ou integral da vida, e leis e princípios que são aplicáveis em absolutamente todos os ramos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, porque a gente vive com relacionamentos, né? E, na verdade, do que se trata isso na prática é a gente praticar um outro tipo de amor, né? Porque a Hellinger ciência, que é a ciência que o Bert Hellinger desenvolveu, ou seja, todo esse corpo de conhecimentos, esse processo de investigação da realidade através desse caminho fenomenológico, né, do conhecimento, quer dizer, um caminho onde eu fico quieta, humilde, vazia e observo o que acontece sem julgamento, né? Essa Hellinger ciência, a gente chama de ciência universal de todos os relacionamentos, mas ela é, na definição dele, em primeiro lugar, não uma ciência só sobre os relacionamentos, mas uma ciência sobre o amor do espírito, ou seja, um outro jeito de amar que efetivamente pode ser praticado. E o que é esse amor do espírito? Né? É esse amor que dá esse lugar a tudo do jeito que permite ao outro ser como ele é, já que, na verdade, não está nem na nossa alçada permitir isso ou não. Então, é um amor integral, né? É um amor integral. Isso. Né? No aqui e agora, como eu posso amar de uma nova maneira aquilo que me incomoda, aquilo que me atrapalha, aquilo que me limita. Agora você me puxou para aquele comentário que tinha no Face, eu vou te interromper um pouquinho, né? Que a pessoa colocou que Jesus é o integral da vida. E você fala sobre sobre o amar integral, né? Então, o amar integral é incluir a tudo, né? Não é a ideia de algo único existente, é a ideia de que existe algo muito maior, né? E eu lembro das nossas aulas lá na Hellinger, e um dia foi feito um exercício no curso da pós-graduação do Direito Sistêmico, não foi com o Joel, não foi com o Guerra, foi com
agora eu me esqueci o nome dele, o outro professor, que é da Alemanha também. Wolfgang. Fala, é o Wolfgang. O Wolfgang, docemente, porque ele é muito doce, né? Docemente, ele fez, eu não me recordo, acredito que você estava lá, Isabela, e ele colocou na adoção, né? Ele fez toda a história da adoção, e ele incluiu, né, o pai e a mãe biológicos, o pai e a mãe afetivos, e ele foi lá atrás e incluiu a força criadora de tudo, né? O algo mais, o integral, né? E quando você está falando, e na minha cabeça vão passando vários filmes, vem toda uma sequência de imagens, e é muito bonita essa visão integral, porque ela não é só uma visão de um sistema fechado, atarrancado, né? E ele expande, né? Ele dá essa possibilidade de expandir, porque a energia e tudo que se move, ela vai se expandindo, o universo se expande, tudo se expande. Então, por que a nossa visão, ela fica dentro daquela ideia, como diz o novo livro da Sofia, né? Uma ideia, será que é essa ideia? Então, essa visão integral que essa temática é tão bacana e é uma temática tão importante hoje, né? E é uma temática das mais modernas possíveis, porque ela tem a valorização do ser humano, né? Enquanto pessoa, integrante de algo muito maior, né? Então, o quanto é importante se crescer dentro disso tudo, né, Isabela? Isso, e nas pequenas situações que nós enfrentamos dentro da vida cotidiana. Porque o que existe realmente do passado? Né? O que a gente enfrenta no presente é aquilo onde tem a força de transformação, porque o que existe do passado são memórias, né? São memórias que ficam, são informações que ficam armazenadas. Agora, você pensa bem, num nível pessoal, essas memórias, elas são, de uma certa maneira, tingidas pela nossa subjetividade. Né? Ou seja, se eu me lembro da minha mãe, eu vou me lembrar de uma determinada maneira, a minha irmã vai se lembrar da minha mãe de outra maneira, e, no entanto, é a mesma pessoa, e muito provavelmente nem uma visão e nem a outra refletem o que é a realidade da minha mãe, né? Ou da nossa mãe, vamos dizer assim. Da mesma maneira, o que existe sobre o futuro? O que existe para o futuro também são imagens, também são projeções, também são ideias. Então, é como se, para que essa visão ela pudesse florescer, é necessário que a gente se desapegasse daquilo que parece tão real, que são essas imagens, que são essas lembranças, que são essas memórias, que são essas projeções, especialmente as projeções racionais que nós fazemos daquilo que ainda pode estar por vir. Então, exige, como outros já nos mostraram, né, o Eckhart Tolle, por exemplo, estar no aqui e agora. O que é que eu tenho para lidar aqui e agora? Desculpa. E eu quero voltar para o que você trouxe, dessa pessoa que deixou esse comentário tão valioso sobre Jesus. Porque, veja bem, Bert Hellinger falava muito sobre Jesus, né? Nós sabemos disso, que inclusive no final da vida dele, ele falava, inclusive, repetidamente, foi um grande mestre do Bert Hellinger, e eu posso dizer que é meu também, mas da maneira como eu compreendo que ele o seja, né? Ou seja, nós temos o Jesus, pessoa histórica, né? Eu, como tenho um doutorado em história, eu posso dizer que o que existe do passado são interpretações do passado, e como mineiro eu digo, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, aquilo que a gente hoje vê dessa figura histórica de Jesus é algo que foi se transformando com o passar do tempo nessa dinâmica natural de construção de significados dentro da sociedade, onde é isso que acontece mesmo, quem conta um conto aumenta um ponto, e vai se transformando aquilo que foi naquilo que as pessoas vão inventando sobre aquilo que foi. Mas veja bem, existe um Jesus que é uma outra parte, que existe um Jesus enquanto um nível de consciência, tanto que a gente fala do Cristo, a consciência crística, né? Então eu posso dizer que tem também um tipo de consciência, um nível vibracional, uma sintoniazinha de rádio que vai estar associada a cada uma das atitudes que eu tenho, a cada pensamento, né, que eu vou associar. Então, o que significaria eu estar com
conectada a um nível de consciência que dá lugar a tudo e a todos, que pode não só ver o Jesus como um Jesus, mas pode ver o Jesus enquanto uma frequência que me permite sintonizar com algo que, por exemplo, me leva à união com todas as pessoas. Então, desta maneira, sim, a visão integral da vida pode também ser compreendida como uma visão crística, como uma visão que eu até prefiro, né, porque quando a gente está falando de religião, meu doutorado foi sobre religião, nós estamos falando, por exemplo, da Santíssima Trindade, nós temos Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, nós também podemos falar de uma visão que é esse Espírito Santo, essa força criativa que nos une a todos, Então, eu não considero que a visão integral da vida não seja também uma visão que não é diferente da visão de Jesus ou de tantos outros mestres. Na verdade, é a nossa condição essencial. É como se fosse uma informação muito essencial que está presente em mim, que está presente em todas as pessoas, que diz assim: eu sou conectada a tudo que existe. Eu faço parte. Todos fazem parte. Então, como se conectar com essa fonte inesgotável, né, de sabedoria? Então, Bert Hellinger nos deu esse caminho. Esse caminho é um caminho de humildade, é um caminho que também ele chamou de um caminho de purificação. O que isso significa, né? É um conceito que vem da mística ocidental, cristã, né? Eu falava do caminho de iluminação, do caminho de purificação, do caminho de união, e que dentro da filosofia hellingeriana ele significa, por exemplo, uma purificação dessas imagens que causam sofrimento. Então, se eu tenho uma imagem, por exemplo, vamos trazer do nível micro para o nível macro. Eu não tive pai. Essa imagem gera muito sofrimento, e ela é uma imagem, em última instância, irreal, porque não tem nenhuma pessoa que não tenha mãe, não tenha pai, porque senão não existia. Né? Eu posso não ter convivido com o meu pai, agora dizer que eu não tenho pai é muito duro. Agora, quando eu levo isso para um aspecto mais amplo, por exemplo, assim, um fascista não tem o direito de existir, o que poderia ser um exemplo? Ou seja, quando eu levo isso para um outro nível, eu não tenho o direito de existir, são todas imagens que poluem a nossa alma. Então, por isso, Bert Hellinger fala de uma purificação. E foi muito incrível, porque especialmente nesse caso do fascista, né, que agora tem aí um grande movimento, sei lá, bombeiro antifascista, não sei o que, falando antifascista. Aí um dia chegou numa rede social para mim, um stickerzinho assim, constelador antifascista. Eu falei, puxa, mas aí você não vai dar. O que o Bert Hellinger fez enquanto ainda estava vivo? Imagine você, enquanto alemão, enquanto uma pessoa que viveu a Segunda Guerra Mundial, lutou na Segunda Guerra Mundial, foi para um campo de concentração, ele escreveu uma belíssima carta reconhecendo o direito de existir do Hitler e a sua humanidade. E com isso, não quer dizer que o Hitler, eu, você ou qualquer pessoa estejamos isentos da nossa responsabilidade por nossos atos. Então, isso significa que se um policial matou, ele vai ter que ser preso. Isso significa que se um corrupto fez algo corrupto, ele vai ter que ser preso. Se tem fake news, também tem que ser preso. Compreende? Todos têm uma responsabilidade pelos seus atos, né? Apesar de existirem essas dinâmicas profundas que nos conduzem, né, que são muito maiores do que o nosso livre-arbítrio, mas é justamente quando nós assumimos a responsabilidade e que assumimos as consequências dos nossos atos, é que temos a oportunidade de ter um aprendizado. Então, dar o lugar do outro, validar o lugar do outro, não significa eximi-lo das suas responsabilidades, nem das consequências dos seus atos, mas significa dar a ele uma condição de dignidade para que ele possa assumir essa consequência dos seus atos, ter o seu aprendizado e o nosso também. Mas em primeiro lugar, seria de ver
a tudo isso que nos incomoda e de maneira, às vezes, muito forte, com um olhar amoroso, desse amor do espírito, ou seja, que concorda com tudo da maneira que é. E o mais interessante disso, e é muito importante as pessoas, eu principalmente na minha profissão, a gente fala que julga as questões que são trazidas. E às vezes as pessoas confundem, acreditando que um juiz ele julga as pessoas. Ele não julga as pessoas, ele julga as situações, né? E isso é uma mudança de paradigma muito grande. E nós vivenciamos hoje uma época onde nós, principalmente no Brasil, eu falo assim, sem assumir posição nenhuma, uma visão bem ampla, não estou aqui tomando partido nenhum, porque não gosto de tomar partido nenhum, né? Tenho as minhas convicções, mas elas são minhas, né? Não, mas sem colocar aqui, as pessoas, vou fazer uma coisa que eu não gosto muito, mas elas apontam, assim, você, eu não gosto eu não gosto de apontar, né? Mas você, ou aquele lá, e julgam a pessoa, mas não olham o que está por trás de tudo. Julgam palavras, julgam questões. Então, o quanto que essa visão integral ela é importante, porque ela começa micro, nas pequenas coisas no nosso dia a dia, e ela começa a se expandir e vai para o macro. E a gente entende e passa a ter uma visão daquilo que realmente é essencial para que nós todos possamos entender que sozinho nada funciona. Tudo funciona de uma maneira conjunta, né? O quanto como isso é importante. É claro que eu não vou, os atos praticados pelas pessoas, nós todos somos responsáveis, né? Se eu estaciono o meu carro num lugar proibido, eu tenho uma multa, eu preciso pagar essa multa. O que eu fiz foi errado, né? Se eu lanço uma notícia falsa na internet, eu sou culpada disso, né? Se eu estou dirigindo lá o meu carro, atropelo uma pessoa de bicicleta e eu causo uma lesão nessa pessoa, eu sou responsável se eu estive fora, primeiro, de indenizar essa pessoa se eu estive errada, naquilo que eu estava errada, e também responder por aquele ato. Então, se eu dirigi embriagado e fui pega, eu sou responsável pelo aquilo que eu fiz. Então, isso é muito importante. Primeiro, nós precisamos aprender a olhar dentro desses pequenos sistemas, dessas pequenas questões que são esses sistemas que estão mais próximos da gente. Quando nós começamos a ver isso, dentro até mesmo da visão da ciência dos relacionamentos, de Bert Hellinger, que hoje tem a sua continuidade com a Sophie, né? Essa eu falo que é a grande sacada, porque você entende melhor o ser humano e você consegue entender através daqueles 3 princípios que você já falou aqui para gente, o quanto que é bem amplo, isso é muito amplo, né? E a necessidade que nós temos de nos preparar para isso, olhando para nós, olhando para cada profissional que está dentro e integra esses estudos e começou, hoje eu quero estudar um pouco mais sobre constelação familiar. Mas o que a Tatiane e a Isabela estão falando de visão integral da vida? O que isso tem a ver com constelação familiar? Tem tudo. Porque eu preciso dessa visão integral em cada ponto da minha vida e até mesmo na minha vida, para que eu consiga ter uma forma diferente de agir, ter uma forma diferente de me portar, da minha postura, né? As pessoas falam de postura sistêmica. A postura sistêmica é a visão integral de vida. É o que você está trazendo hoje para a gente aqui, Isabela. Eu acho isso muito importante. E é muito importante que nós passamos a assumir a nossa parte, não só do ônus, não só do bônus, mas também do ônus das situações. Isso é visão integral de vida, né? Exato. E a partir dessa autorresponsabilização, que é algo adulto, né? Que é algo onde não se exime o sentimento de culpa, não se exime a responsabilidade e nem também a compreensão de que tem uma parte que também nós somos movidos. Então, digamos, se existe um presidente que foi eleito, se existe uma situação histórica de amplas proporções, isso não é fruto de uma pessoa, isso é fruto de um largo movimento que levou algo a emergir. Um tipo de situação veio à tona. Para quê? Toda situação só vem à tona por um motivo,
para um aprendizado, para um crescimento, para essa passagem de menos consciência para mais consciência. E eu gostei muito do que você falou em relação ao julgamento, né? Porque eu me lembro também uma vez que o Bert Hellinger disse assim, é uma questão de aplicação das leis. Isso não quer dizer que eu estou julgando essa ou aquela pessoa. E isso eu também uso também no meu trabalho como professora. Então, quando eu vou fazer uma avaliação de um aluno, eu tenho todo o carinho de mostrar para esse aluno de que eu não estou avaliando a ele. Todos nós somos ok. Todos nós somos 100%, enquanto uma expressão do universo. Somos um milagre, na verdade. Quando a gente vai prestar atenção como é que eu posso dizer, a possibilidade de uma mulher engravidar, de um filho ser gerado, nós somos um milagre. Tudo que existe é um milagre. A gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, nós sabemos que estamos aqui por algum tempo. Então, quando eu vou avaliar um aluno, eu tenho aquele carinho de mostrar para ela, olha, eu não estou avaliando a sua pessoa é nota 10. Então, essa é a visão integral da vida, ela parte de um princípio que mesmo um criminoso fazendo uma ação criminosa, né, fazendo um mal para si mesmo, para o outro, para a sociedade, em última instância ele é tão ok quanto eu. As condições nas quais ele foi envolvido, sejam as condições sociais, as condições da sua família, o levaram de uma maneira muito profunda a ser autor desse crime. Isso significa que ele também não vai deixar de ser responsabilizado porque houve uma injustiça na sua família, ele agora está acertando as contas nessa geração. Não, ele vai ser responsabilizado, mas eu não parto do pressuposto de que ele é uma pessoa má. Entende? Eu passo do pressuposto que ele tem o mesmo direito de existir que eu. Então, eu parto do pressuposto, quando eu vou fazer uma avaliação de uma aluna, que ela é 100% como eu, mesmo que, por exemplo, seja um aluno que tenha uma discapacidade, uma deficiência, um problema físico ou emocional, aquele destino, daquela maneira, permite a essa pessoa um aprendizado que só ela pode ter desta maneira, ou que, entende? Eu parto de um outro lugar. Então, a visão sistêmica da vida e a visão integral da vida, ela vai me dar um ponto de partida. E esse ponto de partida, ele é essencial para que as outras ações, elas possam acontecer em consonância com o fluxo natural da vida. Então, eu parto, olha, eu não estou julgando você, a nota não é da sua pessoa é nota 10, mas aquilo que você fez no seu trabalho, de acordo, no seu caso como juíza, com a lei tal, no caso da professora, com aquilo que foi dito na matéria, com aquilo que foi solicitado, tem esse resultado, entende? E aí eu posso, de uma certa maneira, ir além desse julgamento e fazer uma separação entre o que uma pessoa faz e o que ela é. Entende? E aí eu saio de um movimento que pode ser de uma arrogância de me achar melhor do que a outra pessoa, ou uma arrogância inversa, de que eu me sinto pior do que a outra pessoa. Né? Então, assim, é como se fosse colocar em ordem algo muito fundamental. Em primeiro lugar, iguais. Depois, diferentes. Isso também é algo que a visão sistêmica coloca em ordem, né? Então, assim, primeiro, iguais. Primeiro, parte de um todo maior. Depois, unidades e pessoas diferentes, né? Algo de único. E, assim, quando nós olhamos, eu não lembro quando foi dito isso, nem em que situação, mas eu lembro que, acredito que você tem essa visualização maior, bem melhor que a minha. Sofia um dia falou sobre a questão de visão sistêmica, e aí nós temos hoje a palavra visão integral, né? Quando eu falo de visão sistêmica, a impressão que eu tenho, e eu vi uma vez, acho que foi o Cecílio fazendo sistemas, né? Visão sistêmica, Cecílio Regojo, né? Fazendo sistemas. Então, ele sempre fazia os círculozinhos, né? Dentro de um curso que eu assisti, que eu fiz, e ele fazia. E aí eu escutei uma vez a Sofia falar que
que era o sistema eram como se fossem pequenos círculos, né? E quando você vem e traz visão integral, parece que a visão integral, ela engloba engloba a visão sistêmica. Então, nós temos hoje algo maior, né? Que é a visão integral. Quando eu falo integral, qual é a origem da palavra integral, né? Qual é o sentido, né? Da palavra integral. Então, integral é o todo, né? Trazer todas as visões, né? Como se fosse e sem delimitação, com possibilidade de expansão. Então, eu vou além da visão sistêmica. Eu priorizo primeiro olhar aquelas pequenas coisas que estão perto, porque cada sistema é um campo de informação. E à medida que o sistema é maior, eu vou crescendo. E quando eu chego no integral, eu vou exatamente para aquilo que você falou lá no início, aquilo que eu desconheço do desconhecido, que eu não tenho a menor noção do que seja, e eu me entrego a isso para que eu possa desenvolver um movimento de vida, né? E olha que bacana isso. Isso foi, assim, essa palavra, em relação a essa visão que nós trabalhamos hoje na constelação familiar, ela foi cunhada pela Sophie Hellinger, né? Mas, na verdade, para poder diferenciar essa ideia da visão sistêmica tradicional dentro do campo das constelações familiares, onde eu sei quais são todas as partes do sistema, né? Ou seja, uma certa ideia de controle. A ideia da visão integral é mais a ideia de um círculo zen. Eu gosto de usar o círculo zen, porque o círculo zen, ele não se completa, ele é um círculo aberto, ou seja, como também, digamos, o calendário maia, né? Ele é perfeito, são 13 ciclos de 28 dias, que são os ciclos da lua, mas tem um dia que é um dia fora do tempo no ano, entende? Ou seja, tem um espaço que é um espaço do mistério, e isso foi muito importante na prática, da prática das constelações familiares. Por quê? Quando se começou o trabalho das constelações familiares, eu tinha lá, trabalhando, né, a partir da terapia familiar sistêmica, conhecendo, então, a mãe, o pai, os irmãos, o avô, ainda saiu da família atual e fomos chegando à família, a transgeracionalidade da família, mas com pessoas conhecidas. Então, eu falava, não, quem faz parte da família? O irmão, vivos ou mortos, os pais, os avós, um companheiro dos avós ou dos pais, né? Filhos fora do casamento e tal. Quer dizer, você ainda determinava de onde estava vindo a situação. Só que com o passar do tempo e com essa entrega a esse desconhecido, essa entrega a esse mistério, o que a gente começou a observar dentro da constelação familiar? Emerge uma informação e a gente não tem a menor ideia de onde vem. Não tem. Às vezes, a gente ousa dizer, por exemplo, que foi algo que veio, por exemplo, de algo que a gente é muito pequenininho para saber, mas de uma vida passada. Mas, no fundo, nós não sabemos. Nós apenas percebemos que determinadas informações surgem e que, quando elas vêm à tona, elas nos mostram algo e que, se nós aplicamos, se nós, como é que eu posso dizer? Se nós enxergamos essa situação que aparece na nossa vida ou num trabalho da constelação familiar, a partir dessa visão integral, a partir dessa postura humilde, sem julgamento, sem medo, sem nenhuma intenção, existe uma possibilidade de transformação. E aí, Tatiana, eu gostaria de falar com você sobre algo e também com as pessoas que eu tenho desenvolvido, que eu tenho, assim, achado fantástico, que são as jornadas interiores, né? Porque nós estamos vivendo um momento de pandemia e a gente não está podendo se encontrar. A constelação familiar, você sabe que é um encontro maravilhoso, né? de contato físico, de muita emoção, mas a gente não está podendo fazer isso. Então, há muito tempo eu vinha trabalhando no consultório com as visualizações, né, com as chamadas constelações interiores, e agora eu tenho feito isso com muita frequência e trabalhando com as informações que estão armazenadas no nosso corpo. Por exemplo, uma dor que eu tenho no meu corpo, qual é a imagem interna que está associada a ela? Olha, Tatiane, e a coisa mais impressionante muitas vezes surgem nessas jornadas interiores que eu vou conduzindo os clientes, imagens completamente obscuras, mas que trazem uma emoção profunda. De onde vem essa informação? De onde vem essa pessoa, essa imagem?
Não sabemos. Precisamos saber de onde vem? Na minha compreensão, não. Não. É como se essas imagens, essas ideias, essas crenças que nós temos, elas fossem como aquelas mandalas maravilhosas que os tibetanos fazem com areia, né? Ou então que nós também, nas nossas procissões do divino, vamos fazendo pelo chão, né? Todas detalhadas, com areia, com não sei o quê. E o que é feito depois disso? Simplesmente sopra essa imagem, simplesmente desaparece, como tantos outros professores nos ensinam. Quando você chega no final do dia, né, como disse o Muji, nada, nada. Ou seja, ao invés de você se apegar tanto a essa imagem, a essa memória, a essa lembrança, a esse jeito de pensar, que tal desmanchar toda a imagem, desmanchar esses sistemas de crença, soprar tudo isso e falar assim, o que existe de novo que pode trazer felicidade a mim e ao outro? Existe mesmo uma possibilidade onde eu ganho e o outro também? Essa é que é o caminho. Isso é que é, como é que eu poderia te dizer, a direção de algo que realmente, em ampla escala, a sociedade e todos nós estamos querendo. Queremos que eu ganhe, que você ganhe, que todo mundo possa ser feliz, eu dar o valor do outro. E que cada um assuma a sua parte de responsabilidade, né? Pois isso é muito importante também. Olha que coisa bacana. E essa questão são viagens interiores, né? São viagens interiores. E isso é muito bonito, porque cada ser humano, ele é único. E ele traz um campo de informações dentro de si próprio. Cada viagem a si próprio é um movimento de descobrimento. Eu acho isso muito bonito. E assim, olha, o quanto é especial esse tipo de trabalho. E é um trabalho muito bonito, né? E apesar de a gente estar com 1 hora aí, Isabela, a gente não tem problema de tempo, tá? Aqui a gente não corta o tempo, a gente pode desenvolver o raciocínio todo, voltar. Eu vou aproveitar, eu já vi que a Dani está aí com a gente acompanhando, a Janine, o Fernando Catelã, o Bruno e tantas outras pessoas. Agradecer vocês pela nossa audiência, dizer que nós vamos colocar, esse vídeo vai ser baixado, eu vou disponibilizar para Isabela colocar nos canais dela, vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube também do Movimento Sistêmico, e assim, quiser entrar em contato com qualquer uma de nós, pode entrar, nós estamos nas redes sociais, a Isabela é uma pessoa muito ativa, ela tem um trabalho, é importante eu dizer que ela tem um trabalho muito bonito, lá no seu canal no YouTube, Instituto Isabela Oliveira. Instituto Isabela Oliveira. Lá vocês têm um pouquinho do que eu faço, como vocês podem perceber, eu não estou tão presente assim nas redes, não sabia nem me conectar nesse negócio aqui, passei bem meia hora tentando, mas eu vou melhorar nesse aspecto, né, e poder também compartilhar um pouco mais, né, de tanta coisa bonita. A nossa honra é tão grande que essa é a primeira live, assim, diferente, que a Isabela já fez com aula e tudo, mas, assim, fora é a primeira vez que ela vem, né? E, assim... Verdade. Quando minha primeira live. E para nós, assim, é de uma honra imensa, porque quando nós estamos em paz conosco e com o nosso caminho, por mais que... Isso não quer dizer que nós não tenhamos situações para resolver, questões a ser olhadas, porque isso faz parte do movimento de vida, né? Como é fluido, como é bom, como o aprendizado é rico, como está sendo nessa manhã, né? Então, Isabela, é um prazer imenso ter você aqui com a gente, sabe? E para mim, principalmente, para o Fernando também, né? Maitê também está aí assistindo da Espanha. Maitê, querida, olha, um beijo, né? Como é importante que a gente tenha acesso a essas informações. Então, esse é o novo, né? Essa questão de nos comunicarmos desse jeito e chegarmos a lugares tão distantes, quando nós não podemos estar hoje nesse momento de estar próximos, né? É um próximo diferente, é um próximo de coração. E eu queria acrescentar só uma coisa nisso, porque às vezes existe um apego muito grande. Então, a minha raiva, o meu trauma. Então, é como se eu quisesse deixar um último recado,
né? Você já falou que a gente já não precisa parar, mas é como se também eu quisesse deixar um último recado de, ao invés de se perceber dessa maneira materialista, por que que a gente não pode se perceber de uma maneira muito mais fluida? Ao invés de se perceber, eu tenho essa raiva, por que que eu me sintonizei com essa frequência? Então, isso não é um conhecimento que só a física quântica traz. Quando a gente observa os conhecimentos orientais, filosóficos orientais, quando a gente observa que um pensamento, que 70% dos nossos pensamentos não são nossos, segundo a yoga, né? Não é nosso, eu sou só um radinho que eu me conecto com um tipo de pensamento. Eu sou, como Beth Hellinger descobriu, os sentimentos que eu tenho muitas vezes são sentimentos adotados. Com uma constelação familiar, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, eu tinha sentimentos desagradáveis que foram transformados com uma constelação familiar, então o sentimento era meu? Não. Então, se eu tenho um último recado para deixar para nós aqui, seria isso, vamos deixar de estar apegado como se tudo isso tivesse realidade, o pensamento, o sentimento, as coisas que acontecem, eu posso, de repente, observar e falar assim, olha, é uma sintonia que eu estou conectada no meu sentimento, é uma sintonia que eu estou conectada na minha percepção, no meu pensamento, que eu posso mudar. Como que eu posso mudar? Posso mudar conscientemente, fazendo, não, agora eu vou escolher ser diferente? Sim, isso é possível, existe todo um trabalho, a psicologia comportamental, ou seja, existe uma autodisciplina também nessa purificação do pensamento, das ações, dos sentimentos, isso é muito importante. E eu purifico partindo do quê? De uma visão integral da vida, ou seja, de um norte, onde eu vou falar, não, eu dou a essa outra pessoa o direito de pertencer e vou trabalhar os meus maus sentimentos, entre aspas, né? Mas até os maus sentimentos eu tenho que dar o direito de pertencer. Mas sem essa fixidez, sem essa fixação de que isso é assim e pronto. Então, assim, podemos estar no aqui e agora, sem esse apego àquilo que eu sinto, àquilo que eu penso, e me abrindo para esse mistério da existência, que pode vir uma possibilidade completamente diferente. Então, eu acho que seria isso, assim, é pensar que, olha, uma boa parte do que eu penso não é meu, uma boa parte do que eu sinto não é meu, né? E aquilo que eu faço, sim, a responsabilidade vai ser minha. Então, quando eu fizer com maior consciência, maior possibilidade eu tenho de aprendizado. Então, seria algo assim, o meu último recado para o dia de hoje. Vamos pensar sobre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sem tanto apego e abrindo o nosso coração, a nossa mente para infinitas possibilidades. Como é interessante, né? Como falar sobre a visão integral da vida e fazer uma viagem que começa dos princípios mais elementares da constelação familiar, passando pela expansão de consciência, expansão de visão, campo de informações, não julgamento, né? Forma de se lidar consigo e com os outros. Como é importante e como é rico para que eu não me apegue às situações, como você mesmo disse, e fale minha doença, meu problema, minhas questões, né? A vida, ela é muito mais do que isso. Então, eu amplio, né? A minha visão integral, ela é muito maior. E você deixou essa mensagem, e essa mensagem é muito importante, é um convite muito grande, porque nessa época em que nós temos um vírus que trouxe uma modificação e uma possibilidade de se olhar para ele e olhar para tudo que aconteceu até hoje, né, sem saber, sem querer procurar o culpado de onde esse vírus saiu, por que ele saiu, de onde ele veio, como é que foi, enfim, nos entregar ao desconhecido daquilo que eu não sei e saber por que ele está aqui conosco, que aí a gente cai exatamente na questão do livro da Sophie, que foi lido, né? Como que é providencial a questão da ideia, né? Não ficar com essa fixação de ideia, simplesmente deixa fluir, vamos olhar para isso de uma maneira boa, né?
o que eu vou aprender com isso? Eu, por exemplo, tenho aprendido horrores, né? Esses últimos tempos que eu tive, e assim, ó, isso, de certa forma, posso parecer estranha falando que eu ganhei um presente de poder olhar a minha vida de uma forma diferente, sobre a amplitude de tudo que está acontecendo, de uma forma tão inesperada, e com uma... e você sabe que, Isabela, o que é mais importante nisso tudo, e eu conversava, eu não lembro com quem, com uma das pessoas que a gente conhece, como é bom estar nesse momento com fundamento, né? Como foi bom eu ter conhecido as constelações familiares, como foi bom eu ter conhecido a ciência dos relacionamentos, a Hellinger Ciência, a visão do Bert Hellinger, a visão da Sophie Hellinger, de ter professores tão maravilhosos que nesse momento, hoje, estão servindo de embasamento à minha pessoa, para que eu possa olhar para tudo de uma maneira muito mais diferente, não ter aquela fixação nessa ideia aqui, mas olhar a cada pessoa, a cada movimento, a cada situação, a cada dinâmica de uma maneira muito mais ampla e sair do lugar da vítima, sair do lugar da criança, né, que está ali teimando, batendo, birrenta, e olhar para as oportunidades e para as possibilidades de vida. E eu sou muito grata a você, Isabela, porque você é uma pessoa que eu tenho assim com muito carinho, né? E que eu tive a oportunidade, talvez, de me aproximar mais quando eu fiz o trabalho que eu tive a oportunidade de apresentar no Congresso Internacional de Direito Sistêmico e que pude ver as suas orientações e os bate-papos que nós tínhamos conversando acerca de trabalho e tudo, e o quanto foi importante, foram, às vezes, pequenas palavras, pequenas conversas, mas que elas ampliaram o meu campo como muito, né, muito. Então, hoje, às vezes, eu paro e me lembro de cada palavra, porque eu paro e consigo me lembrar das palavras, né, e eu vou construindo, né, dentro da minha vida, essas visões, eu vou trazendo, então, nas oportunidades, as palavras vêm e vão constituindo. E para mim isso foi muito importante. Então, falar sobre visão integral de vida, falar de uma maneira leve, também é falar sobre constelação familiar, né? Eu não preciso, quando eu falo de constelação familiar, imaginar que nós estamos ali, todos sentados, fazendo como uma terapia de grupo, forma-se o campo, coloca-se uma questão, né? É muito mais do que isso, né? É uma forma nova de se viver, né? Uma forma... Pode falar. Não, e essa nova forma de viver, ela tem duas questões aí, que a gente está no final, mas eu já não posso deixar de falar. Uma é essa questão do amor do espírito, ou seja, de um outro jeito de amar que não diz, eu amo isso e deixo de amar aquilo, né? E a outra questão, que virou um palavrão, né, diante da visão mecanicista, cartesiana da ciência, que se constituiu muito recentemente na história, que é falar sobre a dimensão espiritual, né? Então, ela ficou tanto relacionada à religião, e a religião fechada num sistema de crenças, ou vários sistemas de crença, que nós perdemos a oportunidade de falar sobre essa dimensão, essa força, que na verdade é o que está na base da visão integral da vida, ou seja, de que tem uma força que tudo movimenta, uma força criativa, uma dimensão espiritual que nos conecta e da qual tudo surge. Então, também falar de visão integral da vida é falar de um caminho prático de ampliação do amor e da consciência no dia a dia, mas é também de dar um espaço para essa dimensão espiritual novamente dentro da nossa vida. Todos nós vamos morrer, não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos, e ficamos um pouco esquecidos, um pouquinho dormindo, né, sobre tanta coisa que pode estar existindo no universo. Então, vamos nos abrir também para essa dimensão espiritual que se manifesta constantemente na nossa vida e que a constelação familiar original Hellinger traz o tempo todo. Ou seja, dessa conexão com vivos e mortos, com seres que nos acompanham, com a essência consciente que existe em tudo na vida, não apenas nas pessoas, mas nos animais, nas plantas. Então, vidas negras importam, mas vidas verdes também importam.
vidas animais também importam, né? A relação que eu tenho com os objetos, com os produtos, também importa. Então, isso é trazer essa dimensão espiritual e essa visão integral da realidade para todas as relações que nós estabelecemos, com seres vivos, animados ou inanimados, ou seja, um novo jeito de estar no mundo conectado com algo muito maior. Eu estou simplesmente encantada. E é muito bom mesmo. Eu espero que não seja a primeira, não seja a última vez que nós possamos estar junto contigo aqui, nós, que eu falo eu, Fernando, através do movimento sistêmico, porque é muito importante essa troca de informações com pessoas especiais que têm muito a acrescentar, né, a cada dia e a cada informação. Eu acho que fica muito desse encontro. Foi um tempo curto, porque 1 hora é um tempo curto, né? Pode ser um tempo longo sobre um determinado ponto de vista, mas ele é curto sobre outro, mas ele trouxe muitas coisas a pensar, a vivenciar, é uma visão diferente, né? Um tema diferente, né? A visão integral de vida, a visão integral, né? Como isso cai para mim, como isso vem para mim. E, Isabela, eu não tinha como esperar menos, porque eu sempre sei que vem muito quando eu tenho a oportunidade de te escutar. E eu aproveito e convido a todos que possam entrar lá no Instituto Isabela Oliveira, que ela tem vários temas, ela fala sobre vários temas relativos à constelação familiar e fala um pouco do trabalho dela, e um trabalho muito bonito. Então, às vezes, como nós temos um pouco mais de tempo hoje para escutar, coloca lá, escuta um pouco, porque ao invés de se fazer um movimento muito grande dentro de uma constelação, quando você ouve, né, você consegue fazer um movimento e adentrar um pouco nisso que a Isabela fala, que são nessa viagem interior, nesse movimento interior, né, e você pode acessar muita coisa ali. E eu acho isso muito bacana, né? Te agradeço. Então eu convido vocês a conhecer esse trabalho. Quem não conhece, por favor, né, que tenha a oportunidade de conhecer, porque a Isabela é pesquisadora, ela é estudiosa, e ela tem um trabalho muito bonito mesmo. Agradeço. E, enfim, a Isabela tem alguma consideração para a gente já finalizar hoje? Olha, eu tenho uma gratidão muito grande, né? E assim também fazer um mesmo reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Cada pessoa tem um talento especial, né? E eu agradeço a esse talento que você tem de poder nos conectar, de conectar muitas pessoas, né? De abrir a sua casa, de abrir o seu coração, de abrir o seu tempo na sua agenda, que é muito corrido, para poder acolher todas essas visões. E eu tenho uma gratidão muito grande de poder compartilhar um pouco do que eu sei, né, e de estar a serviço dessa maneira. Eu sou primordialmente uma professora, gosto muito de ensinar, também sou uma psicóloga, gosto de atender e de poder ajudar, e fazendo as duas coisas, transmitindo o conhecimento e que esse conhecimento possa ser transformador, realmente é só alegria, só muito prazer. Então, meu sábado, meu final de semana ficaram mais alegres com esse convite, e eu desejo que todos que ouviram essas palavras, que participaram desse bate-papo ao vivo, ou que venham ouvir depois, que possam se beneficiar. O que eu tenho para oferecer agora, nesse momento, é o canal do YouTube, mas quem sabe em breve outras coisas, e também a paginazinha do Face do Instituto. Aí é o que eu faço está por ali. Agradeço muito, Tati. Parabéns por esse trabalho, continue com toda a força do mundo fazendo esse trabalho de conexão das pessoas e construindo essa rede maravilhosa de conhecimento. E eu agradeço muito, porque esse trabalho só existe, Isabela, porque as pessoas dizem sim, né? Esse trabalho é um trabalho que eu escolhi não para mostrar o trabalho da Tatiane individualmente, o que ela pensa sobre a constelação familiar, mas ele é um trabalho que eu aprendi através da constelação familiar, que é compartilhar. Então, aquilo que eu ganho e está para transbordar, eu compartilho, que é essa rede de pessoas, que é esse contato com as pessoas, né, que enche o meu coração.
e que, se puder encher o coração de mais alguém, é muito, e é o suficiente. Meu final de semana vai prosseguir de uma maneira muito maravilhosa, que ter estado contigo, você ter aceitado o meu convite. E, gente, olha, o convite que para a Isabela foi feito há muito tempo. Há muito é verdade, tempo. É verdade. Mas é que mas apareceu... eu tenho... mas tudo tem o tempo certo. E eu aprendi uma coisa. Eu faço os convites e eu abro as portas. E quem quer vem e entra. É um lugar aberto, né? Onde quem quiser compartilhar, sempre bem-vindo. E tem o nosso carinho, tem o nosso amor, né? E cada um compartilha aquilo que pode compartilhar, né? Aquilo que tem para compartilhar. E isso é muito importante. E eu sou muito grata. Fernando, você está aí atrás de todos os serviços. Eu quero te agradecer mais uma vez, meu irmão de coração, pelo seu carinho, pelo seu amor, de oportunizar sempre que esse trabalho possa sair da melhor maneira possível. Hoje, com a Isabela, estreando uma nova forma de trabalho, né? Essa plataforma diferenciada. Então, sempre de pouquinho em pouquinho, nós vamos crescendo. Todo o nosso trabalho, todas as nossas lives ficam baixadas na TV Sistêmica, no canal do YouTube, algumas no Face, no Instagram nós temos algum material, mas eu convido a todos que não conhecem a acessar www.movimentosistemico.com e aos poucos nós vamos crescendo com cada um de vocês e a cada nova conexão que formamos. Isabela, muito obrigada. Um beijo, olha, carinhoso no seu coração. E assim que puder, pode ter certeza que eu lhe dou o abraço que eu gostaria de lhe dar agora. Mas... estou te esperando em Brasília. Sinta-se abraçada. Eu adoro Brasília, acho Brasília um lugar lindíssimo. E pode ter certeza que, quando eu puder, eu vou sim. Estou te esperando. Bom, um beijo carinhoso e encerramos por aqui. Um bom dia a todos. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Um ótimo dia a todos. Obrigada.